Olá, muito boa tarde. Ao longo destas semanas de verão fomos mostrando em cada quinta-feira aqui no programa Eclésia locais a visitar em dias de férias, em dias de descanso. Hoje estamos no Algarve e por certo que quem já passou pelo Carvoeiro, quem já visitou estas paragens e já aqui fez férias, terá reparado numa ermida que está precisamente sobre o Carvoeiro, num forte, e que o ano passado mereceu um vasto processo de restauro e de embelezamento artístico, e é precisamente essa ermida, a ermida de Nossa Senhora da Encarnação do Carvoeiro, que hoje queremos visitar. Estamos neste programa com a artista que de alguma forma transformou todo este espaço. Lígia, que está connosco, muito boa tarde, obrigado por estar no programa Eclésia. Estamos a ver a ermida Nossa Senhora da Encarnação. Temos também algumas imagens antes de todo este processo de restauro. O que é que presidiu, de facto, à transformação que quis fazer neste espaço? Então, antes de mais eu tenho que remeter ao Padre José Nunes, que foi quem me deu o trabalho e que realmente é um visionário, teve uma visão de futuro e também da Igreja atual, não é? A ideia é basicamente atualizar o concílio não, dar a conhecer um pouco a Igreja do Concílio Vaticano II. Através das paredes também, não é? Através das paredes, da porta, de todo o contexto, esta Igreja em que todos somos povo de Deus e que todos podemos partir da ressurreição para espelhar depois no mundo a luz de Cristo, não é? E o que aqui encontrávamos? Quem passava neste forte e visitava antes, precisamente do restauro e desta transformação, era um conceito ainda diferente, era? Sim, era basicamente um conceito muito baseado em santos, em imagens. Era uma igreja descaracterizada, portanto não tinha um estilo, não era obra de autor, e sempre muito baseada em imagens tradicionais, de devoção, que levavam as pessoas mais à imagem do que a Deus, não é? Do que esta consciência de igreja, corpo de Deus. E agora, com o trabalho que a Lígia Rodrigues fez, um trabalho de autor também aqui neste espaço, é possível em diferentes etapas irmos percebendo essa Igreja do Concílio, povo de Deus, que vive para o ressuscitado. Sim, essa é a ideia. E a coisa mais bonita é ouvir as vozes das pessoas que entram. Não tanto as locais, porque essas estavam habituadas a outro tipo de igreja, mas os jovens, sobretudo, e todas as pessoas que entram. Há pessoas que se comovem, há pessoas que dizem, uma pessoa que foi criada na fé católica e depois afastou-se, disse-me: tu fizeste-me acreditar numa igreja que eu sempre odiei. Através da arte. Através da arte, porque entram e sentem a presença de Deus, é isso que me referem. Sentem paz, sentem luz e sentem a presença de Deus e dizem que entram diretamente na relação com Ele. Há pessoas que se comovem realmente. Antes de entrar, desde logo a porta é também ela cheia de simbolismo, remete para a celebração, para a oração do Rosário? Sim, a ideia é exatamente essa, porque sendo a ermida dedicada à Senhora da Encarnação, Maria é porta de Deus entre os homens e dos homens entre Deus, porque nos dá Cristo. Então teria que ser já uma ante-revelação do mistério com todas as passagens da vida de Jesus através de Maria, não é? E estão os vários, os mistérios que são rezados no Sim, Rosário, sim. Desde os dolorosos aos gozosos. Todos, sim. Todos aqui representados nos painéis que fiz. Alguma a técnica que presidiu a esta sua elaboração? Portanto, é feita em resina policromada e a base, o material em inox, de modo que aguenta um pouquinho também esta zona de salitre. O calor e o salitre que sim, existe. Podemos ir entrando, primeiro Com olhando certeza. os painéis que estão com os mistérios do Rosário e depois entrar? Sim, sem dúvida. Uma coisa que me dá muita alegria é ver que a igreja está quase sempre fechada e as pessoas que passam põem-se em frente à porta para tirar fotografias. Portanto, é quase como se Maria envolvesse todo o povo que passa, não é? Isso dá-me muita alegria. Então, temos aqui representados os mistérios gozosos, os luminosos.
dolorosos e os gloriosos. E sempre com estas cores de alegria, porque a ideia é que a Igreja da Ressurreição de Cristo ressuscitado transmite a alegria, não é? E que os jovens encontrem, sobretudo os jovens, até porque eu sinto sempre que nós temos que funcionar para as novas gerações. Assim como numa família, os avós vivem para os filhos, para os netos, portanto nós temos sempre que olhar avante e deixá-los aquilo que os identifica. Quem passa esta porta, qual é a surpresa que encontra e que narrativa encontra através da arte que aqui quis deixar? A ideia inicial, que realmente me veio de uma inspiração, é o Cristo ressuscitado. Um Cristo que é a luz do mundo. Portanto, esta peça foi concebida que a luz viesse de dentro dele, para dar realmente esta ideia. Para mim, aquilo que é mais importante é realmente nos espaços em que trabalho falar da ressurreição, porque nós paramos muito na cruz e na morte e na dor e no choro. E eu pergunto sempre, mesmo os jovens, não é? Quando saímos da missa no domingo, pergunto, então como é que isso vai? Vai-se andando. E eu penso, temos que falar de uma igreja que é alegria, que é luz, porque se não fosse Cristo ressuscitado não estávamos cá. Não é? Muitos foram crucificados, mas realmente esta igreja que é a luz que vai, uma luz que se doa sempre, nunca se ilumina a si própria, mas ilumina sempre fora. Então, quando saímos da celebração, devemos ir pelo mundo e ser esta luz. E eu penso que a mensagem da imagem é aquilo que mais impacta depois na vida das pessoas, um pouco se for também passada e bem explicada, não é? E que matérias-primas, que recurso também artístico foi preciso para transmitir de facto a luz e o movimento que dá vida? Isto foi uma experiência muito interessante, porque eu pensei, eu vi esta imagem toda e pensei, mas o Espírito Santo não vem com um livro de recomendações, de explicações, não é? Então tive que realmente procurar fazer uma pesquisa de materiais translúcidos. Nunca tinha trabalhado o acrílico, então tive que realmente aprender, trabalhar e penso que resultou o acrílico e o LED. E nós já vamos de facto às outras obras que fazem aqui de facto o altar, o ambão, o sacrário e o retábulo. Antes disso vamos ao início da história aqui dentro desta ermida Nossa Senhora da Encarnação, porque quando entramos vemos do lado direito um conjunto de painéis, do lado esquerdo outro conjunto de painéis. E creio que existe um grande simbolismo histórico em torno de cada um dos 7 painéis, não é? Exatamente, exatamente. É muito importante esta pergunta que me está a fazer, porque ao longo da história nós tivemos sempre a presença de Deus, não é? E eu queria muito deixar isso marcado, este Deus que está sempre connosco, o alfa e o ômega, o início e o fim. Então começamos pelos painéis da Gênesis, não é? A criação. Os 7 painéis que representam a criação, portanto, os 6 dias mais o 7º em que Deus descansou. Em cada painel eu tento sempre que a arte seja vida. Portanto, eu não consigo fazer arte se eu própria não vivo o que estou a dizer. E então, no primeiro painel, nós temos Deus disse, faça-se luz, e separou a luz das trevas. Nasceu o primeiro dia. Isto para mim significa que nas nossas dores, nas nossas trevas, nós encontramos sempre a luz quando amamos. Portanto, quando a vida passa ao amor, então transformamos as trevas em luz. Portanto, é como uma nova criação, não é? De cada dia, em cada pessoa que encontramos, que podemos realmente fazer. Não é? Depois, seguindo os vários dias da criação... Seguindo os vários dias da criação, temos, no segundo dia, Deus separou as águas de cima das águas de baixo, que tem um simbolismo, as águas de cima como esta verticalidade da relação com Deus, e das águas de baixo a horizontalidade da relação com os irmãos. Relação que nasce da água, portanto do batismo, não é? Portanto desta vida de igreja, em que nós temos esta complementaridade do relacionamento com Deus e com o próximo. Não é?
Terceiro dia. Terceiro dia, então, criou as plantas, todas as plantas verdes, que isto merece realmente um momentinho de pausa neste momento em que realmente a importância da criação neste percurso da vida que Deus nos deu e que nós devemos respeitar, não é? Também com a ecologia, com o nosso empenho em salvar o planeta, não é? No quarto dia, Deus criou um luminar para a noite e um luminar para o dia. Luminar manda-me à luz, portanto, em todos os momentos, de noite e de dia, existe uma luz. Portanto, em todos os nossos momentos de escuridão ou de luz, temos sempre também esta presença de Deus que ilumina. Uma luz que nunca se ilumina assim, mas ilumina fora. Não é? No quinto dia, Deus criou os peixes do mar e as aves do céu. Não é? Os peixes do mar, portanto, que se libertam neste voo, não é? Que, como que nos abrem um horizonte que está sempre para além de nós, não é? Num voo que significa sempre o amor, sempre a palavra vivida, não é? O sexto dia, Deus criou o homem e a mulher e todos os animais da terra. Isto é muito bonito porque foi o último dia em que Ele criou o ser humano. E o ser humano estabelece então esta relação de leitura com a natureza que pode devolver a Deus o amor, não é? Portanto, é esta síntese que realmente é a resposta ao tudo de Deus, não é? E que, portanto, tinha que a representar também inserida neste contexto da natureza. Depois o descanso. Sétimo dia descansou. Em arte, a linha horizontal significa estase, descanso. A vertical, equilíbrio, e a diagonal, movimento. Então, Deus descansou, eu pus linhas horizontais que também nos remetem já para a zona do presbitério. Linhas horizontais que são em ouro e branco, as cores do sagrado, e também que nos levam diretamente para Maria, a imagem padroeira, com o ouro e o branco, que Maria é a luz também, não é? Porque nos dá Cristo. Maria está inserida neste painel, neste arco, que quase ninguém vê, de propósito. O Senhor fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. Sim. Algumas pessoas me disseram, mas porquê é que não pintas de azul? Porquê é que... Não, porque Maria guardava todas estas coisas no seu coração. Então isto é como que algo que ela diz dentro, como esta interioridade de Maria que descobre esta relação com Deus, todas estas coisas, e não grita, mas põe-nos em silêncio, e isso faz com que nós entremos já numa dimensão diferente na zona da revelação. Ao entrarmos aqui nesta zona, então, que nos abre o presbitério, o espaço da revelação, as paredes começam com uma linguagem diferente, porque é quase como um palpitar, como Deus que se faz matéria, não é? Que se encarna, e realmente a partir da Senhora da Encarnação Ele entra na história, não é? Entra na história, aquele painel do fundo dá-nos uma visão do Antigo Testamento, portanto, Moisés com as tábuas da lei, o Monte Horebe, a árvore da vida, o povo que vem da escravidão do Egito, não é? E a partir de Moisés, portanto, uma daquelas línguas cai depois sobre o sacrário, não é? E cai com línguas de fogo, que significa a presença do Espírito Santo. Então temos Jesus vivo no sacrário, que é como este coração que palpita em ouro, sagrado. Temos também a presença do Sol, que representa o Pai, não é? Então, um símbolo da Trindade, com Jesus vivo entre nós, não é? O ambão é a figura de Cristo, porque ele é a palavra, com a presença dos 4 evangelistas por trás. E o altar, esta presença de Deus, a Eucaristia, que hoje é a mesma de sempre, porque é sempre Jesus que está para além do tempo, eu tentei representar também aqui neste altar, porque esta abertura aqui ao meio
simboliza, quando o sacerdote levanta a hóstia, no momento presente, a Eucaristia que nos faz corpo, que nos faz família, não é? E então, o hoje da Eucaristia. Depois temos aqui uma representação da ceia do passado, não é? Porque estas linhas, esta linha que representa a estaticidade, portanto algo que passou, que ficou fixo na história, simboliza todas as ceias do passado, a começar da última ceia, não é? E esta que tem as linhas horizontais, numa perspectiva isométrica, já representa realmente todas aquelas que virão no futuro. Porque depois, no fundo, Jesus é sempre o mesmo, a Eucaristia é sempre a mesma e, portanto, liga-nos na eternidade dos tempos, não é? Estas peças aqui do presbitério são feitas em pedra molianos? Molianos. Que pedra é que é? Molianos, sim, sim. É uma pedra muito característica de Portugal, da região de Fátima, Leiria Fátima. Usei o molianos um pouco porque é mais económico. E também porque se integra numa igreja mais rústica, onde recuperei do arco a ideia de túmulo, de onde Cristo sai ressuscitado. Não é? Vemos aqui integrar o presbitério, a figura de Cristo, o crucificado. Sim. Este é em madeira? Este é em madeira, com a cruz em ferro. E realmente o crucificado é muito importante porque toda a dor é amor, não é? A partir do momento em que ele se escolheu praticamente como vítima de todos os nossos males, de todos os nossos pecados, e então deu um significado à nossa dor, não é? Podemos realmente encontrá-lo a ele para além da dor e transformar tudo em amor. O Apocalipse, estes 7 painéis simbolizam aquela parte em que se diz: viu uma grande multidão, tinham as túnicas brancas porque as lavaram no sangue do Cordeiro. Eu parto sempre para uma vida prática, uma vida concreta, que deveria ser a nossa de cristãos, que é a vida da palavra, não é? E então tudo aquilo que nós somos, que nós fazemos, é porque atuamos a palavra que é Cristo. Então tive um pouquinho que concretizar aquilo que é a vida de vários momentos da nossa vida, não posso pôr todos, mas, por exemplo, a família, no primeiro painel, quem mais do que a família é a igreja, não é? E, portanto, o relacionamento entre o casal passa sempre também pela dor. Esta linha vermelha simboliza sempre esta dor que é preciso escolher para transformar em amor, não é? Porque existem os conflitos, as dificuldades de criar os filhos. Tudo isto, visto à luz de Cristo, é matéria-prima para transformar os relacionamentos em amor, não é? E então temos ali a presença da família. Aqui temos o diálogo. O diálogo eu sinto que é fundamental, também agora neste momento em que o Papa Francisco está a estimular este sínodo, exatamente para que todos nós tenhamos a consciência que somos igreja e que temos a nossa palavra a dizer e temos a palavra do outro a acolher, porque o Espírito está entre nós, está no relacionamento e pode sempre falar para além de nós. E eu estou a fazer esta experiência, também me estou a informar muito acerca disto, porque estou a descobrir o quanto eu fico edificada quando eu faço aquele espaço vazio para ouvir o outro e vice-versa, não é? Que é o simbolismo desta imagem. Portanto, um espaço vazio que abre caminho ao outro, não é? Aqui temos a educação que é fundamental, não é? Porque se nós, não só na fé, mas a todos os níveis, se realmente se conseguem passar valores verdadeiros, a sociedade muda, porque tudo vem a partir dali. Nós agora temos os jovens com os telemóveis, com os jogos agressivos, com tudo isso, que não ajuda a uma sociedade equilibrada e humana, não é? E então também pensei que era muito importante dar essa tónica e realmente aqui a importância dos professores e do respeito que deveria haver por eles, exatamente porque são uma mais-valia que às vezes ninguém vê, mas que deveriam ser muito estimados, quanto a mim, não é?
Aqui temos a solidão, portanto, os momentos da vida em que nos sentimos só, os abandonados, que parece que se mergulha numa vida sem futuro, sem ninguém, mas mergulhando e encontrando realmente na dor o amor, nunca se está só, porque não se encontra a dor, mas encontra-se sempre Deus, não é? Ali temos a maternidade. Eu quis vincar muito quis escolher esta imagem da maternidade, porque eu conheço imensa gente que é mãe solteira, ou que é mãe e os maridos vão embora, e que tem que levar a barca sozinha a criar os filhos. E eu acho que existe uma dignidade e uma força nisso, de uma mulher que consegue ser tudo, fazer de família, não é? Com todas as dificuldades, que realmente tem que ultrapassar muitas dores sozinha, e também era um ponto que o Papa Francisco referia na altura em que eu estava a fazer os painéis, e que para mim me tocou muito, não é? Este painel significa a consagração, portanto, alguém que se consagra a Deus, que tem o símbolo da Igreja entre as mãos, não é? E daí que nascem muitas vidas, muitas pessoas, toda a Igreja, pessoas que se dedicam inteiramente, que deixam tudo, exatamente para pôr ao serviço de Deus toda a sua vida e para levar esta alegria do Evangelho a muitos, não é? E finalmente? Finalmente temos a relação entre gerações, não é? Temos um idoso e uma criança, neste diálogo entre gerações, que o Papa também refere muito, da riqueza que cada um é para o outro, não é? A novidade que as novas gerações podem trazer e a sabedoria que realmente as gerações mais antigas podem passar e então dar um equilíbrio à história. Todo o painel também está simbolizado na água, como uma torrente que vem do presbitério e vai para fora. Isto simboliza, ok, nós vimos à missa, celebramos o mistério, encontramos-nos irmãos, encontramos a ressurreição, sabemos que Cristo está entre nós e quando saímos como batizados, então levamos esta vida de Cristo, que é a vida da palavra e é a luz de Cristo realmente para todos, para o mundo. Lígia Rodrigues, que toda esta transformação artística, que mais-valia veio dar a este espaço e, sobretudo, que reação tem em quem o visita, sejam crentes, não crentes, turistas? Qual é a reação quando aqui chegam? As pessoas ficam todas muito contentes, sobretudo os turistas, sobretudo as pessoas que vêm de fora. Esta é uma comunidade idosa. Seria necessário uma catequese para que as pessoas percebessem realmente os conteúdos e seria necessário realmente este diálogo entre as gerações antigas e as mais novas, exatamente porque nós devemos realmente viver sempre para o futuro, passar esta mensagem de Cristo às novas gerações como alegria, não como algo que se fecha em imagens ou chorosas ou que nos leva a uma certa, que se calhar nos satisfaz os momentos dolorosos que nós temos, mas que fica em nós, que fica parado, não que vai fora e leva o amor. Portanto, eu vi como as pessoas, todas do modo geral, procuram mensagens fortes, procuram um Deus potente, um Deus que está entre nós, que é possível, por causa da vida da palavra e que envolve todos, contém todos. Lígia Rodrigues, muitos parabéns pelo trabalho que aqui está realizado. Sem dúvida nenhuma que é um trabalho que desafia quem dinamiza estes espaços, nomeadamente aqui na Diocese do Algarve, e esperemos que o trabalho que aqui foi feito possa chegar a outros espaços de culto, que são sobretudo outros espaços de encontro com quem visita o Algarve. Muito obrigado por ter apresentado aqui no programa Eclésia este trabalho de recuperação desta ermida Nossa Senhora da Encarnação no Carvoeiro. E esta é também uma ocasião para ouvirmos o Bispo responsável do Algarve por estes projetos, que são projetos de diálogo, por certo, com muitas pessoas que visitam a Diocese do Algarve. Olhando para esta ermida, eu vejo que de facto ela responde, não é, esse desejo que existe em todas as dioceses de valorizarmos os espaços de culto, tanto quanto possível,
com artistas que deixam a sua marca, como é o caso aqui da Lígia, nesta ermida. E isso também, claro, tem o primeiro objetivo, a primeira finalidade é que quem entra se sinta bem, se sinta acolhido e encontre um ambiente que ajude, motive a pessoa para passar do exterior para o interior, não é? E passar desta luminosidade aqui, por exemplo, no Carvoeiro, que é caracterizado por esta luz tão intensa, mesmo aqui à beira-mar, para a luz que nós encontramos lá refletida e que brota naturalmente de Cristo vivo e de Cristo ressuscitado. Esta ermida está aberta também à comunidade luterana do Algarve. Eles celebram habitualmente aqui. Não se trata de uma igreja paroquial, na verdade, pertence à paróquia de Lagoa. Há aqui a missa dominical, mas há também, contemporaneamente, a outra hora, alternando sábado ou domingo, não sei muito bem os horários, sei que isto acontece já há muitos anos, muito antes de eu vir para cá, já com o Dom Manuel Madureira, a abertura a essa comunidade, portanto, esta realidade ecuménica que é muito sugestiva e é muito significativa aqui no Algarve. Dom Manuel, muito obrigado por esta valorização dos espaços de culto que quisemos mostrar no programa de hoje e que encerra, de alguma forma, este programa, um ciclo que apresentámos ao longo das semanas de verão, com sugestões de visita nestes dias de descanso e dias de férias. Neste caso, um espaço aqui no Carvoeiro, a ermida Nossa Senhora da Encarnação, que, passando por cá em férias, no verão, sem dúvida nenhuma que é um espaço a visitar. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.